ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas. Meus amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos chegando aqui mais uma vez para lermos juntos a palavra do Senhor. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e que esse dia de hoje a palavra de Deus seja uma bênção para a sua vida e para a sua família. Hoje chegamos ao capítulo 28 aqui do livro do Êxodo. Convido você então para abrir a sua Bíblia e vamos juntos à leitura. Se você não pode ler, ouça com atenção a palavra do Pai Celestial. Êxodo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Verso 2. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Verso 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Verso 4. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Verso 5. E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. Verso 6. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Verso 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. Verso 8. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Verso 9. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Verso 10. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Verso 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. Verso 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória, para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Verso 13. Farás também engastes de ouro. Verso 14. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Verso 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Verso 16. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Verso 17. E o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Verso 18.
E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Verso 19. E a terceira ordem será de um jacinto e de uma ágata e de uma ametista. Verso 20. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix, de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Verso 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Verso 22. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Verso 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Verso 24. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. Verso 25. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Verso 26. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Verso 27. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Verso 28. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Verso 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Verso 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Verso 31. Também farás o manto do éfode, todo de azul. Verso 32. E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. Verso 33. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Verso 34. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Verso 35. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Verso 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Verso 37. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Verso 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Verso 39. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Verso 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento. Verso 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Verso 42. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. Verso 43.
Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Oh, foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Muito bem, meus amados irmãos, nós acabamos aí de lermos o capítulo 28 aqui do livro de Êxodo, e nós queremos aqui reler com você os versos 31, 33 e 34 para a nossa meditação, que nos diz assim: Também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Tão pobrezinho sem ti. Amados e queridos irmãos, neste capítulo lemos sobre as vestes sagradas do sacerdócio, as quais Arão e seus filhos deveriam usar para que pudessem fazer o serviço sacerdotal no tabernáculo. Eu quero destacar uma dessas peças do vestuário do sumo sacerdote, que é o manto do éfode. Essa peça era usada sobre o colete sacerdotal. Na barra do manto em redor, o Senhor ordenou que se bordasse desenhos de romãs e entre elas colocasse sininhos ou campainhas, para que quando o sumo sacerdote entrasse no santuário, se ouvisse o barulho de seus movimentos, quando ele entrasse e quando saísse. Amados irmãos e irmãs, na nova aliança de Cristo, todo crente é um sacerdote do Senhor, conforme lemos em 1 de Pedro 2,5, também Apocalipse 5, 9 e 10. Em nossa vida espiritual, a bordadura das romãs e os sininhos ou campainhas nos lembram do fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. Ou seja, as romãs nos falam dos frutos, os sininhos ou as campainhas representam os dons espirituais na vida do crente. Ou seja, na vida do cristão, precisa haver as qualidades do fruto do Espírito Santo juntamente com os dons espirituais. O fruto do Espírito em nossa vida nos capacita a viver uma vida correta diante de Deus e dos homens. Por outro lado, os dons espirituais são ferramentas poderosas para podermos realizar a obra do Senhor e sermos instrumentos seus para a edificação da igreja. Os sininhos ou campainhas eram colocadas entre as romãs. Assim aprendemos que dons e frutos devem andar juntos na vida do crente. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, enumera 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, as quais precisam abundar em nossa vida como cristãos. São elas amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, mansidão e domínio próprio. O próprio apóstolo também enumera 9 dons espirituais em 1 Coríntios 12, 8 a 11, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. É importante destacar que a existência do fruto do Espírito na vida do crente é que realmente demonstra que ele é salvo, que nasceu de novo, que é um verdadeiro cristão. Não são os dons. Há muitos que demonstram muitos dons espirituais na sua vida, porém, a sua maneira de viver é totalmente contrária aos princípios de Deus. Portanto, são os frutos que demonstram a verdadeira espiritualidade do cristão. Os dons, como vimos, nos são outorgados pelo Senhor para o serviço cristão e para a edificação uns dos outros. Um crente, como já destaquei, pode ter todos os dons, porém, se não viver em amor, se não for paciente, longânimo, bondoso, fiel a Deus, manso no trato com as pessoas, se não possuir domínio próprio, então de nada servirá os dons que ele possui. Amados e queridos irmãos, busquemos com zelo os dons espirituais, mas também peçamos ao Espírito Santo e demos lugar a ele, para que o fruto do Espírito exista em abundância na nossa vida. Que na nossa vida cristã, assim como na roupa do sumo sacerdote, haja romãs e campainhas, ou seja, que haja o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. Aleluia. Amém. Ó Senhor, Tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Vamos orar juntos? Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos Te louvar, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Ó Senhor, não deixa nós termos uma vida cristã desequilibrada, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser zelosos na busca dos dons, mas também que nós sejamos zelosos, Senhor, em dar lugar ao Teu Espírito Santo, para que Ele produza na nossa vida as qualidades do fruto do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-me, ajuda o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que em tudo possamos glorificar a Ti, que sejamos instrumentos Teus, que não falte os Teus dons na nossa vida, mas não deixa que o nosso testemunho, Senhor, seja uma despregação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida reta também diante de Ti. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Entrarei no lar de amor sem fim. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Deus abençoe você que está aí todos os dias firme no propósito de lermos toda a Palavra de Deus. E vamos chegar lá, se Deus assim nos permitir, nos der saúde, se Jesus não voltar, vamos chegar lá no Apocalipse 22 e teremos muitos testemunhos para contar durante a nossa jornada. Aleluia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, que Deus te dê um dia de muita paz e alegria. E até amanhã, na paz do Senhor Jesus.
amei.